eu sou o Sidmir Moreno e começa aqui mais um episódio do Conexão do Saber. Diálogos que educam. Ideias que transformam. Hoje o assunto é educação financeira. Algo muito importante até pelo momento que vivemos, né? Então nós vamos trazer alguns problemas atuais, né, relativos à economia. Márcio, por favor. Agradeço os ouvintes aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, por nos acompanhar. Hoje nós estamos com um convidado especial aqui, o Erivelto. Ele, juntamente aí com o Sicredi, nos oportunizam essa conversa. Obrigado pela presença, Erivelto. Eu que agradeço, Márcio. Estar aqui conversando aí com os nossos ouvintes é muito importante. Nós já vamos fazer sua apresentação e agora nós vamos agradecer aqueles que fazem isso acontecer. Vamos lá, Sidmir. Vamos lá. Nós temos a Catucci Uniformes, né? Tá chegando a hora aí de comprar o uniforme, já as listas de material já estão saindo, né? Então você precisa comprar o uniforme escolar do seu filho para o próximo ano. Então você procure a Catucci Uniforme, tá? Que está aqui no rodapé agora do nosso vídeo, não é isso, Bola? E aqui tem endereço e telefone da Catucci Uniformes. Também, falando em material escolar, temos a Max Center Papelaria. Uma papelaria completa, né? Tem materiais de escritório, tem artigos para artesanato e também para a lista de material escolar. Você encontra na Max Center Papelaria, que também tem o endereço e telefone aqui no rodapé do nosso vídeo. E a Academia Informa. A Academia Informa é uma escola de natação, hidroginástica, enfim, atividades aquáticas. Seu amigo Renan Porto. Exatamente. E fechando com o Colégio Criarte. Colégio Criarte, desde a base até o ensino médio, nós temos a excelência no ensino no Colégio Criarte. É isso aí. Queremos agradecer, então, aos nossos patrocinadores. Erivelto, mais uma vez, obrigado. Nós gostaríamos de que você colocasse para nós agora a respeito do Sicredi aí, fazer suas considerações, suas apresentações iniciais aí. Tá bom. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui, né, discutir esse assunto que a gente gosta muito de falar, que está em pauta, né? Nem sempre é bem conversado, né, na sociedade, nas escolas. E a gente estamos aqui para falar de uma forma simples, né, de educação financeira, de orçamento e ajudar também, apoiar como consultoria financeira. Nesses aí quase 20 anos aí de mercado financeiro, eu falo que a gente vem sempre se reinventando, né? Então, o que a gente tinha há 2, 3 anos atrás já não é uma regra agora, né? Então, a gente tem que ir se adequando, né? E estamos aí, vamos bater esse papo aí que vai ser muito bacana. Legal, legal. Hoje você está lá no Sicredi, pode colocar aí para nós aí um pouco do Sicredi, lá, Agência Cristo, pode... Isso, hoje vamos vender o nosso peixe aqui, a cooperativa, isso. Né? Aliás, o Sicredi também é patrocinador, não só desse programa, mas é um patrocinador da Oeste FM, é um dos parceiros que nós temos aqui na Oeste FM. O cooperativismo, né, vem muito de encontro com o ideal aqui desse projeto, que é o desenvolvimento local, né? Está lá na nossa missão, né? Que nós somos um sistema cooperativo que valoriza as pessoas e promove o desenvolvimento local de forma sustentável. Então, tem tudo a ver com a gente, né? Ou, diferentemente das outras instituições financeiras, o cooperativismo você não tem lucros, né? Nós temos sobras, né, que são distribuídas entre os associados, vocês, né? Conforme a sua participação ali, sua movimentação, você vai ter mais ou menos sobras, mas essa é a ideia, né? Então, o dinheiro ele fica na comunidade, né? Você vê que a cooperativa está sempre enganjada em processos de educação financeira, fundos sociais, para entidades. Então, toda a decisão está aqui, né? Então, nós temos as nossas assembleias, nas quais vocês participam, vocês têm direito a votos e ajudam a gente a decidir, né? O que é melhor para a nossa sociedade. Perfeito. Perfeito. Muito legal. Então, vamos lá. Vamos para o nosso tema. Como eu disse, um tema muito pertinente. Erivelto, o que significa educação financeira na prática do dia a dia? Vamos lá. A educação financeira está muito baseada em decisões, né? Então, a gente, na prática, é você tomar a decisão. Né? Como é que você vai tomar essa decisão consciente com relação ao consumo, com relação ao investimento, com relação à poupança? Então, na prática do dia a dia, a gente vê como que você, emocionalmente, né, com os seus lados emocionais, com aquilo que você traz, você toma uma decisão. O que é melhor? Né? O tempo inteiro a gente tem que decidir, eu vou comprar, eu vou consumir, eu vou poupar? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a conta? Será que é melhor, às vezes, eu aplicar o dinheiro e pagar lá na frente? Ou passo no cartão agora?
Então, a prática da educação financeira é isso. São as decisões que nós temos, né? Desde uma simples compra ali no supermercado, a decisões de empréstimos, utilização de crédito, viagens. Então, a gente está o tempo inteiro lidando com isso. Eu falo que é uma parte muito delicada, né? do ser humano, que a gente, nossa vida financeira ali afeta no geral, né? Falo que a gente tem pode provocar problemas de saúde, né? Dependendo da decisão que você erra. Então, a gente tem que estar bem assertivo ali nas nossas decisões e fazer o melhor para orientar os nossos associados também. E por que tanta gente, né, incluía nós, né, temos dificuldade em falar sobre educação financeira ou sobre dinheiro? Isso tanto dentro de casa ou no trabalho? Por que as pessoas elas têm dificuldade? Acho que já vem, assim, historicamente, né? A gente vê que tem um tabu, né? Que foi criado um tabu lá atrás, que antes era uma decisão muito patriarcal, né? Centralizada ali, às vezes, no chefe de família. Ele tinha decisão ali soberana, né? Não tinha esse diálogo hoje entre a família, entre os filhos. Então, era algo que era... eu decido, ponto, final. Não, e a gente percebe que tem isso, né? Tem esse histórico familiar, né? Ainda, né? Que são fatores culturais. Também a gente pode falar que são fatores sociais, né? Também de partes societárias, emocionais. Muita gente fala assim, a gente traz aqueles vieses familiares, né? Às vezes, mais vale um gosto do que um dinheiro no bolso, né? Que vem, eu vou comprar agora, só se vive uma vez. Só se vive uma vida, né? Então, uma armadilha, né? Aí você cai nessas armadilhas. Então, a gente tem, às vezes, no social, fala, mas fulano é muito ganancioso, ele só pensa em dinheiro, né? Tem muito disso. Ou aquele lá é muito pão duro. Então, tem essas questões, né, que envolvem, né? Eu acredito que isso, que você falou, já é uma coisa histórica, que já vem lá de trás, mas hoje, com as redes sociais, a comparação, a pessoa se sente... ela vai acompanhando, ou seguindo, né? Sim. E vai, assim, consumindo mais mediante aquilo que vai sendo apresentado. Porque sempre existiu mídia, marketing, sempre existiu. Mas da forma que é apresentado hoje... Neste momento, esse é um momento voraz, né, da mídia. Ela é bem mais agressiva, ela está na palma da sua mão o dia inteiro. Antes, nós tínhamos o horário nobre da TV. Então, tinham determinadas empresas e grandes agências, né? Nós tivemos aí casos notórios, o Washington Oliveto, né, que tinha... E eram 3 canais, né? O rádio, TV e o jornal. E o jornal. Então, tinha aquele horário nobre. As pessoas chegavam em casa e iam sentar para ver o Jornal Nacional, a novela. Então, ali tinham os horários de determinados produtos, né? Agora não. Agora hoje, você tem na palma da mão, você vai pesquisar uma empresa aqui que eu preciso comprar água. Então, pede água lá, tal. Você pegou na palma, daqui a pouco vem uma propaganda. Poxa, gostei desse tênis, gostei desse óculos. Os algoritmos hoje, se nós começarmos a conversar aqui, daqui a pouco sobre uma viagem, sobre carros, vem os direcionamentos ali que vai ficar aparecendo mais e mais para poder forçar aquilo que hoje já é comum, que é o consumo, né? É o consumo. Erivelto, a educação financeira é mais sobre números ou sobre comportamento? É mais a pessoa ter acesso ao dinheiro ou o comportamento dela seja o consumo ali excessivo? Tá. Vamos dizer que como conseguir separar isso agora? É um pouco dos dois, né? Mas eu sou muito da linha comportamental. Tá? Eu creio que, assim, que o pesado mesmo da decisão é o comportamento. Lá atrás, nas finanças tradicionais, né, o Markowitz falava que todas as decisões de investimento eram baseadas de forma racional. O investidor ele tinha aversão ali a risco. E depois veio, né, o Kahneman com uma linha, né, que mais difundida agora de comportamento. Não, você já vem com vieses prontos, você já tem uma opinião pronta que você traz na sua bagagem, aquilo que você falou, o efeito manada, né? O Maria vai com as outras, alguém comprou um celular, eu preciso comprar aquilo, eu olho aquilo na internet, aquilo começa a aparecer para mim todos os dias e eu preciso tomar essa decisão, eu faço aquele efeito comparação, né? Eu preciso consumir aquilo, alguém vai viajar, eu quero viajar, enfim. Então, eu acredito que, assim, as decisões de compras
eu sou da linha do comportamental. Vamos dizer que emocionalmente as pessoas decidem muito mais. Então, elas tomam decisão o tempo inteiro com base nisso. Então, isso acho que vai, até para o ano que vem, para as certificações financeiras, vai estar mais em pauta que é a psicologia financeira. Né? Porque o investidor ele não age ali de forma racional. Daí descobriu que ele não tem aversão a risco, ele tem aversão à perda. Ele não gosta de perder. Né? Ele até considera, às vezes, no investimento, ele tomar um pouco mais de risco, né? Para ele, mas desde que ele não perda, né? Para ele não perder. Às vezes ele fica mantendo aquele ativo, aquele papel, né? Que já virou pó, já desvalorizou, já para não falar, não, eu vendi, eu assumi essa perda. Então, esse é comportamental. Entendi. Daquilo que vocês observam hoje, até mesmo no dia a dia de vocês, existe uma parte racional de quem está lá com vocês e aplica e faz? Sim. E a parte emocional, o que vocês observam no seu dia a dia? Eu falo assim, a matemática, né, a parte racional ali, você ter esse domínio, esse conhecimento é essencial também, para você não cair em armadilhas, né? Porque a gente vê, às vezes, o mercado vende uma operação, a taxa de juros por exemplo, 2%, né? Aí você vai fazer o custo efetivo total, tem uma série de agregados, né? Então, você fazer o conhecimento de você saber fazer um cálculo, de você ter esse conhecimento dos juros, da matemática financeira, também é muito importante. Você saber, quando você vai no mercado, se você compra um determinado produto ali, a quantidade que vem nesse, ou vem uma maior, vou economizar nisso. Então, esse é o dia a dia. Né? Então, essa parte do conhecimento também é importante. Né? E o que vocês observam lá? É mais uma falta de renda que acaba atingindo e afligindo? Ou é uma falta de planejamento? Eu acredito que a falta de planejamento ele acaba impactando bastante também no equilíbrio financeiro. Tá? Lógico que se você tem uma renda muito baixa, isso é um problema óbvio, né? Mas muitas vezes você tem uma pessoa que ela tem um rendimento ali de, seja lá, 50 mil reais por mês e está alavancada financeiramente. Né? Então, às vezes você tem uma renda de 20 mil, aí você está ganhando hoje 30 mil. Aí você acaba aumentando também o seu padrão de vida. Então, você vai consumir aquilo. Né? Não quer dizer que você vai poupar, né? O ideal, de repente, falar assim, eu estou acostumado a viver com essa renda, né? Aí eu vou aumentar a minha renda, eu vou melhorar a minha capacidade de poupança. Não. Que a gente percebe que a gente tem casos aí nesses 20 anos que eu trabalho com pessoa física, com pessoa jurídica, às vezes você tem um rendimento, né, que seria muito alto, mas você vai criando despesas que você acaba ficando ali precisando tomar capital de giro, tomar limites de linhas rotativas com juros mais altos para suprir o seu déficit no fluxo de caixa. Né? Aí, se você pegar ali o básico, eu falo que o básico que funciona, né? Você fazer o orçamento, lá, levantar, você precisa saber o que você tem de receita e tirar as suas despesas, né? Ter seus custos fixos, variáveis. Isso você tem que ter, que é o primeiro passo, né? Para saber aonde riscos, que eu... Contar com os riscos que podem acontecer. Para saber onde que eu estou, né? Será que eu tô vivendo dentro das minhas posses, né? Ou estou vivendo acima da minha capacidade? Né? Eu preciso gerar mais renda, eu vou ter que baixar meu padrão de vida para conseguir sustentar. Mas pelo que você falou, a renda não é o ponto, o equilíbrio está no planejamento. Equilíbrio no planejamento, porque por causa disso eu falei, óbvio, se você tem uma renda, você vai ter que fazer muito mais, uma renda muito baixa, você vai ter muito mais malabarismo para conseguir consumir ou ter as decisões, mas isso não é um fator que vai gerar um problema financeiro. Como eu falei, as rendas altas também com consumo muito alto e a alavancagem financeira. Eu tenho um amigo que diz, ganhar dinheiro não é difícil é administrar. Então, o dinheiro nem sempre é a solução, né? Para muitos é um problema. Sim, e eu coloquei aqui também um insight de muita comparação, né? Você se comparar com os outros, né? Cada um tem um momento de vida, né? Às vezes você está vendo ali um amigo do lado, ele tem um outro cenário e você tem o seu, né? Às vezes você tem a sua família. E eu acho que a gente tem que trazer isso, né, da educação financeira mesmo dentro de casa, né? A gente vê muitos casais ali, acho que em pauta, uma grande parte dos divórcios se dá porque não tem um diálogo financeiro, né? A pessoa deixa ali chegar num ponto no estopim, né, para depois trazer o problema para o cônjuge, ou cada um vai correndo para um lado, tocando a sua vida, e depois, a hora que vê, né, que fala assim, vamos tentar ver aqui uma solução, já não tem mais jeito. Essa é a questão. E você falando, eu fico pensando a respeito
da própria educação financeira. O planejamento não foi ensinado hoje, vamos dizer que nas escolas, né, e nós vamos falar isso ali nos temas, pode até ser abordado para a gente mudar uma geração, mas a nossa geração não teve isso daí. O planejamento, você usar a ferramenta certa para isso, ou o caminho certo para isso. Hoje, se nós pegarmos aí a questão das planilhas, né? Quantos utilizam planilhas? São poucos, né, Lívio? Hoje sim, a gente fala que a planilha facilita muito, né? Mas hoje você tem, para quem está sempre com o celular em mãos, né? Se você tem aplicativos de finanças, né? Vários aplicativos, tanto versões pagas como gratuitas também, que dá para você usar, ou até o próprio caderno mesmo, que você faz as marcações num caderno. Se você não gosta da planilha, você consegue organizar aquilo, né? Num caderno, cada um do seu jeito. Eu falo assim que não tem... Uma caneta azul, uma caneta vermelha, entrada e saída, amigo. É simples. Lá no final, a conta é subtrair e somar. E fazer enxergar e ter consciência daquilo que está entrando e está saindo, né? Eu falo assim que não tem assim uma fórmula ideal, né? É o que funciona para você, né? Às vezes o que funciona para mim não funciona para você, não funciona para ele. Então você tentar identificar dentro do seu contexto de vida, falar assim, eu não consigo fazer a planilha. Colocar o meu orçamento lá, mas eu consigo ter um aplicativo, porque as pessoas estão sempre com o celular em mãos, né? Essa que vai me facilitar a vida e vai me trazer, né? Uma das perguntas às próximas era isso mesmo, né? Qual eram os erros mais comuns, né? É não enxergar ali na caneta vermelha e na caneta azul o que está acontecendo. No início da fala, o Elivelto disse algo muito interessante. Vamos lá, aqueles que foram crianças ou jovens na década de 80, 90, era muito comum os pais eram os chefes de família e não compartilhavam isso com os filhos, tá? Essa educação financeira, aquilo que ele tinha sua responsabilidade, ele era o senhor total, absoluto, né, da casa, e muitos filhos, ou até a mesma esposa, não sabia quanto o marido ganhava, né? Então, essa cultura foi nos passada. Então, de um tempo para cá, eu acho que começou mudar. Dentre tantas coisas ruins, né, que não as coisas boas que não seguiram, né, naquele tempo nosso, né, mas tem esse lado aí que tenta os casais mais jovens tentam educar os filhos. Até mesmo pelo acesso, porque quando nesse período aí que você colocou, que a esposa não sabia o que o marido ganhava, porque o marido tinha que ir no banco, sacar o dinheiro, o cheque ali, então não se tinha o aplicativo, né? Mas vinha o extrato do correio. Então, tinha esposa que era mais... o extrato via correio. Ela destacava a lateral e tudo isso aqui. O extrato via correio, verdade. Mas... Hoje o casal tem que andar em bloco, né? Vamos dizer assim, né? E agora a gente fala, não tem como mais você ter uma vida paralela, né? Então, de repente, você está focado, né? A primeira coisa que você tem que chegar é compartilhar com a família. Fala assim, vamos fazer juntos, né? Vamos fazer esse planejamento juntos, porque se cada um corre para um lado, ninguém chega a lugar nenhum, né? Eu vou puxar sua mão para cá, você vai puxar a minha para lá. Aí a gente não sai do lugar. Quando nós falamos de estímulo, né? E toda essa mentalidade influencia, como nós dissemos, o consumo, as redes sociais. Como que alguém pode mudar uma mentalidade aí na educação, através da educação financeira, Elivelto? Como que você acha que isso poderia acontecer? Eu acho que você tem que primeiro desconstruir aquilo que você traz, né? De viés, né? Assim, você decidir, né? Aquilo. Às vezes você traz aquilo que você tem que identificar, falar assim, eu vivia um modelo de família que vem da minha família, meu pai me lidava com dinheiro de uma forma, minha mãe de outra. Como que eu posso agora ter a minha forma, né? De me reinventar agora, que hoje é outro contexto, né? A gente tem um cenário totalmente diferente. Eu acho que você tem que decidir, né? Você tem que dar o primeiro passo, né? Você identificar onde você está, né? Como que eu estou, qual que é o cenário que eu estou. Né? Você levantar o que você tem de receita, o que você tem de despesa, para você avançar a partir disso, né? De repente, a gente quer fazer planos ali, que a gente vai entrar nesse ponto também de, vou traçar minhas metas, né? Será que eu consigo traçar metas realistas, né? Mas, primeiro, eu preciso saber onde eu estou, né? O meu financeiro. Eu quero guardar dinheiro, mas eu não tenho capacidade de poupança, né? Minhas despesas são muito maiores que as minhas receitas. Então, a primeira coisa é você ver onde você consegue cortar, né, para você depois indo
gradativamente, né? Não adianta você traçar grandes coisas, eu quero grandes objetivos, se você não começou. Né? Então, o início é muito importante. Pequenos, você não administra. É você tirar as dívidas mais caras, né? Você, de repente, está num rotativo de cartão de crédito, que é um dos juros mais altos que tem no mercado, está num cheque especial também, né? E você, como é que você, de repente, compensa você resgatar o seu investimento e cobrir aquilo, né? Porque o que a gente vai remunerar, o que o mercado vai remunerar para você, não vai suprir aquela despesa que você tem. Então, é partir dessa linha, né? Você começar a arrumar dessa forma. A gente fala que, às vezes, muitas pessoas só veem o cartão de crédito como vilão, mas ele é uma ótima fonte para você concentrar suas compras e ter um controle financeiro. Né? Se você sabe como utilizá-lo, vamos dizer que é melhor. Né? Você vai acumular seus pontos, você vai trocar isso daí depois, às vezes, por prêmios ou viagens, mas se você tem o consumo consciente, né? Vou utilizar, vou concentrar minhas despesas no meu cartão, que eu sei que eu posso, que eu tenho um limite para gastar, né, no mês, eu não vou passar disso e, consequentemente, vou ter uma gestão, né, de fluxo ali, que eu sei que minhas despesas estão no cartão, né, e vou pagar a fatura total. Né? Não deixe no rotativo, procurem, né, para fazer um parcelamento, para procurar uma linha de crédito menor, porque depois, se você espera muito tempo, o mercado, ou o próprio sistema, a classificação de crédito, começa a ver que você aceita pagar um juros maior, né? E aí isso acaba prejudicando você em outras concessões. A gente falando de comportamento, né? Isso. Então, são várias situações que as pessoas, às vezes, buscam um tratamento, às vezes, e você lidar com o público, né? Direto. E aí a gente fala de comportamento, porque no comportamento, na vida financeira, né? São muitos os casos de pessoas que conseguem virar a chave ou é difícil? Conseguem. Eu acho que, assim, quando você começa a praticar, né? Algo que vira hábito depois. Né? O mais difícil é você praticar o dia a dia, né? Porque às vezes uma pessoa ganhou na loteria. E a pessoa daqui a pouco volta para o mesmo estágio que tinha anteriormente, né? Muitos. É mais a mentalidade. Então, ela não está acostumada a viver com aquilo, né? De repente ela vê a decisão, não tem orientação, né? As pessoas não procuram, às vezes, uma orientação financeira, um planejador, para a gente orientar como vai fazer e tomam decisões por si. Né? Então, vai atrás dos seus desejos, né? Que eu aumentei minha renda, então eu vou suprir esse desejo, essa necessidade que eu tinha lá atrás. Mas tem casos, sim, as pessoas conseguem mudar, com certeza. É uma pergunta pertinente, porque é aquilo que nós... E é o nosso objetivo aqui nesse bate-papo. Exato. É trazer uma linguagem acessível para os nossos ouvintes, nossos telespectadores agora que estão nos assistindo, para saber, e essa pergunta do Sidmir, é que mediante uma situação difícil, se essa reorganização ou uma busca, uma ajuda que ele tenha dessa orientação financeira, né, ele consiga reverter, né, Sidmir? Exatamente. E gostaria até de saber o índice, né? Não sei se você tem esses números. Nesses 20 anos aí, você conseguiu ver pessoas revertendo isso? Isso é importante, essa informação, ou que o Sidmir colocou, de uma porcentagem, porque muitos que, de repente, estão nos assistindo estão passando uma situação financeira. Sim. Muitos estão passando, até mesmo por motivos que nós vamos conversar daqui a pouco. A consciência do problema, acho que já é um bom começo, não é isso? Sim, eu não tenho assim, um indicador assim, percentual para te passar, não tem uma amostragem, né? Mas eu sei que tem muitos casos de êxito que você consegue sim reverter, mas assim, precisa ser, você não consegue nada sozinho, né? Então a gente não pode se fechar, né? Se fechar no, eu vou conseguir, não. Você abre, você procura profissionais, você busca orientação, você estuda, né? Então, através disso, você consegue. Consciência do que o problema existe. Exato. Porque... Isso é o mais difícil, né? Eu falo assim, você cair, você parar, né? Porque hoje a gente vive automático, né? Sim. Você vai, você trabalha, você chega em casa e daqui a pouco conversa, brinca, daí não para. Né? Você está vivendo um mundo automático, você não parou para refletir. Né? Mas quando você para, você toma a decisão, aí você consegue, você tem uma probabilidade de êxito de reverter muito maior. Perfeito. Nos dias de hoje a gente vê assim que nós temos alguns órgãos que fazem essa medida, né? Hoje o cliente chega para se apresentar para você. Tem uma empresa, ou eu sou cliente, pessoa física. Você, na tela do computador, você vai ver o perfil dele, né? Você vai puxar ali o histórico. Passa seu CPF ou seu CNPJ.
Você tem tanto de dívida, seu score está tanto, tal. Então, nós temos índices, né, que vão analisar aí a vida recente, ou até um pouco mais antiga, né, daquele determinado ser humano que está na sua frente, né? Hoje a vida é um livro aberto, né? Exatamente, Vamos dizer, você puxa, exatamente. Hoje a gente tem todas as informações ali. Nós vivemos na era digital e a velocidade dessas informações é um estalar de dedo. E assim, até falando essa questão que você trouxe do score, né? Você olha lá na classificação, até trazendo um pouquinho para o nosso. E hoje no cooperativismo a gente não olha só isso, né? A gente olha aqui, o olho no olho, né? A gente entende a necessidade de cada um, a gente sabe que cada ser humano é único, né? Então a gente tem sim as ferramentas de tecnologia que ajudam muito, né? Mas a gente não pode só ficar nisso, né? Então a gente conversando, entendendo a necessidade, a gente consegue flexibilizar as condições, né? Porque se de repente eu vejo ali, eu vou olhar a ferramenta, está endividado, tem risco Bacen, teve uma restrição no Serasa, enfim, e a gente entender, sentar e conversar o que levou aquilo, a gente consegue apoiar, né? Se você prender aqui, eu não consigo fazer, olhar só que não consigo, né? Mas a gente tem essa percepção, essa flexibilidade. Fazer aquela medida, peraí, você tem essa dívida nesse tamanho, mas você tem uma receita aqui que pode sanar isso aqui se eu conseguir dividir isso para você, né? Então é esse atendimento humanizado, é isso que você está dizendo. O nosso papel é esse, né? Tentar criar alternativas, criar soluções para os problemas, né? Apoiar nessas resoluções dos inúmeros problemas que as pessoas têm, as empresas têm, e a gente está como mesmo parceiro. Eu falo que hoje, numa instituição bancária, num cooperativismo, no caso do Sicredi, eu falo que é o que traz hoje de diferencial. É o atendimento, né? Porque por mais que existe a tecnologia, existe todos os números, alguém atendendo, que foi esse exemplo que você deu ali, com atenção e tentando achar caminhos. Claro que tem situações que de repente não vão se achar ali, não vai dar a possibilidade para tudo, né? Mas o humano é o diferencial ali ainda, que vai dar subsídios para as ferramentas ali, para a tecnologia, fazer a definição das coisas. E a questão gerencial, vou puxar hoje para o Sicredi, estamos muito satisfeitos, nós somos clientes lá no Sicredi, e esse atendimento de vocês dá esse diferencial mesmo, A gente tem as ferramentas de IA, mas nada substitui, né, Márcio, esse olho no olho aqui, esse sentar, esse você visitar, você estar junto, né? Você na prática mesmo, né? Você estar junto na prática, não só ser uma falácia, né? Hoje a tecnologia ajuda as instituições a ver que o caminho que aquele cliente está tomando não está para um caminho bom, Erivelto. Vocês têm essas métricas lá ou não? Sim, nós temos. A gente consegue ver todo o histórico e, de repente, já orientar. Falar assim, você existe, teve um aumento de endividamento, vamos ver que teve o faturamento, você investiu. Então, essa leitura a gente faz, né? Porque a gente... Existe isso hoje, Existe. A gente consegue apoiar. Eu que atendo empresas aí há mais de 15 anos, já diretamente com empresas, né? A gente gosta de fazer as operações quando o empresário quer investir, né? Fala assim, estou expandindo, eu vou abrir um outro negócio. Para investimento ou algo de uma... Ou algo para corrigir a rota também. De repente, a gente está olhando ali e fala, você está muito nesse limite, com juros mais altos. De repente, a gente não pode trocar para uma operação parcelada com juros menor. Entendi. Então, cabe a nós também sentar com o empresário e estudar a melhor alternativa como consultor financeiro. Entendi. Mesmo. Isso vocês fazem hoje? Né? Isso nós fazemos. Hoje a gente tem apoiado agora, no final de ano, as empresas com o giro 13º também, né, para linhas também de investimento. Perfeito. Então, a cooperativa tem todo o portfólio, né, de instituição financeira. Então, todas as linhas a gente vem atuando. Ele atende as pessoas físicas também lá? Pessoas físicas, jurídicas. Legal. Porque eu acho que boa parte aí dos nossos ouvintes aí são consumidores. São consumidores. E fica aqui o convite, né? Sejam associados Sicredi, né? Procura lá nós, a Agência Cristo também, eu e a Érica. Todos os dias o nosso jornalismo é apresentado pelo Sicredi. Então, já aproveitando essa deixa aí, só reforço o endereço do Sicredi, que nós vamos trazer novamente os nossos patrocinadores, que nós vamos entrar aí na segunda parte do programa. Aí. Ok, estamos na Agência do Cristo ali, na rua Antônio Canhete 259, do lado do Euromarket. É aquela agência de vidro ali, de espelho ali do Euromarket. Então nós estamos indo para a nossa segunda parte, agradecemos aí quem nos acompanha até agora. Vamos trazer novamente aqueles que nos apoiam para esse programa poder estar aqui, nesse bate-papo e nessa conversa fácil e acessível, por isso que nós temos esse projeto aí do Conexão do Saber.
Criarte. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mais de 30 anos de tradição. Criarte. Está buscando uma forma divertida e eficaz de se exercitar? A Informa tem tudo o que você precisa. Natação infantil e adulto, hidroginástica, water bike, bike na água, musculação e muito mais. Não perca mais tempo. Junte-se à família Informa e descubra o prazer de cuidar da sua saúde. Camisetas e uniformes personalizados. A Catucci Confecções é referência na região. Camisetas escolares, camisetas religiosas, esportivas e moletons. Estampas de alta qualidade, conforto e estilo. Catucci Confecções. Sua marca, seu jeito. Aqui na Max Center tem tudo o que você precisa. Material escolar, escritório e muito mais. Qualidade, variedade e aquele atendimento que faz a diferença. Aqui tem cada coisa legal. Eu queria levar tudo para casa. Adoro vir aqui, sempre encontro o que preciso e ainda um preço bom. Passe aqui na Max Center e confira de perto. Sempre tem novidade te esperando. Continuando aí num tema não tão simples, Erivelto, que tem afligindo aí boa parte do núcleo familiar, das famílias e muitas vezes aí por alguém aí, por algum membro da família, que é um tema difícil, que é o perigo do dinheiro fácil. E hoje, com toda a rede social, com toda a mídia, né, falando das bets, do tigrinho e jogos de azar, né? Como que você, Erivelto, o educador financeiro, aí enxerga aí esses riscos e esse fenômeno que vem acontecendo aí do dinheiro fácil, da ideia do dinheiro fácil? Não existe, né, dinheiro fácil. A gente sabe que para você conseguir êxito, você tem muita disciplina, trabalho, dedicação. E as pessoas, às vezes, acreditam que tem esses atalhos, né? Então, é um tema muito em pauta, né, muito pertinente, das bets. Bets não é investimento, né? É entretenimento. Começa por aí. Né? Então, quando a pessoa já olha aquilo como uma solução para ter renda, totalmente errado, né? Eu te interromper seu raciocínio, eu gostei dessa frase aí. Bet não é investimento. Já coloca para a câmera, ele tem uma câmera para você. Está muito claro isso daí. Não, bet não é investimento, é entretenimento. Então, se você atua como investimento, está totalmente errado, tá? Não vá atrás disso, não veja isso como uma fonte de renda. Não tire dinheiro de necessidades básicas da sua família para colocar nisso. Nem de outras necessidades, né? Você nada contra, assim, se você pode ter o seu jogo ali por lazer, ali limitado, né? Dentro das suas capacidades, mas a gente vê que as pessoas começam a exagerar, né? Assim, começam a intensificar, né? Então, hoje, você olha na mídia, até trouxe depois alguns números aqui que eu vou colocar aqui em forma quantitativa, né, como isso vem impactando não só famílias, também com a regulamentação agora que o governo vem regulamentando também, está arrecadando bastante agora com essas bets, mas vem devastando as famílias, né? Você vê reportagens, perdeu tudo com o jogo, perdeu no jogo do tigrinho, perdeu apostando, né? As pessoas começam a ter problemas no trabalho, começam a ficar ali em esconderijos, né, dentro das suas casas. Eu falo que, às vezes, morar junto, né, não significa você estar junto. Né? Então, o que a gente tem que vigiar, né, dentro da nossa casa? O filho que está ali no computador, porta fechada. O que está fazendo, né? Então, a gente tem que ter esse acesso, né? Morar junto não é quer dizer que estar junto. Então, você tem que observar, né? Alterações no comportamento da pessoa. Então, isso tem ocorrido, né? A gente vê isso, eu acompanho isso, até dentro de empresas com funcionários, empresário colocando que pegou o funcionário com jogos, profissionais financeiros que entram nesse vício do jogo, começa a atrapalhar, esquece das atividades e vem gerando consequências, né?
quiser trazer os números para nós. Vou trazer aqui, eu tirei até ontem. Esse é um assunto sensível, mas muito importante. Muito importante. Porque muitas vezes acaba a pessoa no vício, ela acaba interferindo na vida familiar, tirando um pagamento de algo importante que deveria acontecer, mas ela vou investir, eu vou aplicar o dinheiro num jogo de azar para poder ter o retorno e acaba não tendo, ele não paga a conta e interfere na vida familiar, no núcleo familiar. Se existe uma aplicação mais furada... que não se né? E o Erivelto foi muito não é aplicação, né? A gente fala assim, a gente tem as alternativas de investimento. Eu trouxe aqui um número aqui de ontem, né, que eu peguei, tinha 5/11 no UOL, 7,5 milhões de brasileiros comprometeram a renda com bets no último ano. Então, um número expressivo. Aqui também de apostas movimentam 1% do PIB e comprometem até 20% do orçamento livre dos mais pobres, diz estudo. Então, se você buscar na internet, é uma enxurrada, né, de notícias. Bets e jogos de azar rendem mais de 3 bilhões à União em 2025, aí com a regulamentação. Eles regulamentaram isso não para poder que tenha uma diminuição do uso das pessoas. Eles só querem faturar em cima. Vamos dizer que até então era uma economia subterrânea, né? Então, o governo olhando para isso, para arrecadar, e a gente precisa também ter políticas, né, públicas para tentar equilibrar essa utilização, né, dessas apostas. Acho que cabe também ao poder público, a nós, assim como consultores financeiros, como educadores, a gente orientar, né, orientar as pessoas e como elas devem atuar com isso. Outros números aqui também, vício em bets e jogos de apostas online afetam famílias, mercados, trabalho e economia. Uma mãe relatou que filha teve mais de 200 mil em prejuízos. E outra mulher falou que terminou por conta do vício do marido. Terminou o casamento. Então, assim, se transforma num vício, como bebida, né? Então, já é comparado a isso. Sim. Então, é complicado. Então, a gente tem que trazer isso mesmo para a pauta e trazer para a discussão dentro da sociedade e buscar alternativas para amenizar, né? Isso, ela deve existir, Sidmir, e eu acredito que isso deve ser debatido com aqueles que a gente tem acesso, porque isso depois vai virar um assunto de saúde. Sim. O cara depois vai ter que usar o sistema de saúde para tratar esse vício, como o Erivelto trouxe. Como o vício do álcool, o vício da droga, o vício do jogo. O vício do jogo ele não é atual, né? Ele é muito antigo. Porém, mas o acesso ele era mais difícil. Exatamente. Agora, o que acontece nesse momento é que qualquer jovem hoje tem... Você via pessoas de uma idade um pouco mais elevada e que gostava de um baralho, então tinha lá as casas clandestinas, né? Sim. Aí tinha o jogo do bicho, que já acho que era menos danoso, né? Ele tinha valor, era um valor... O jogo do bicho, você escolhe o valor que quer jogar. Estou aqui fazendo propaganda do jogo do bicho, não, por favor. E também não estou falando contra, um bicheiro aí. Mas... Enfim, aí tinha o vício do baralho, o vício do jogo, as loterias, né, legalizadas. Eu lembro também quando legalizaram os títulos de capitalização, que era a Telecena, Papatudo, né, a Globo tinha o Papatudo, o SBT, a Telecena, enfim. Mas nesse momento não, nesse momento você vê muita gente envolvida e famosos fazendo propaganda, né? Então o negócio ficou sério. A pessoa tem a ilusão que tem o controle, né? Então, às vezes, você começa, eu estou controlando. E o jogo, ele é feito para aquilo. Ele ativa a dopamina, a pessoa vai buscar, né? E, de repente, ela perdeu o dinheiro, ela quer voltar para tentar recuperar. E é nisso que vai se afundando, né? Então, isso é muito perigoso. Uma das perguntas seria como orientar filhos e amigos que estão entrando nesse caminho, sem ser invasivo ou moralista, né? Então, como isso? Eu vejo já... antecipando sua resposta, mas eu gostaria de te ouvir. Acho que é apagando os aplicativos que você tem, né? Porque o acesso estão através dos aplicativos. O cara baixa, põe o cartão de crédito ali que tem um pouco de limite, ou põe a conta, eu acho que deve ser cartão, e daí isso vai consumindo. Tem um diálogo aberto, né, com a família, com os filhos, escutativa, buscar entender o que está levando aquele... A pessoa está procurando aquilo e, se for o caso, se não conseguir, buscar ajuda profissional mesmo,
né? De repente, se você perdeu o controle ali, você como pai, como mãe, você vê que não estou conseguindo resolver, né? Vamos buscar uma ajuda de um profissional, ou já perdeu o controle, ou passou desapercebido muito tempo, já chegou num estágio que a pessoa já não vai adiantar mais, né? Fazer isso, vou apagar seus aplicativos. Então, a gente buscar mudar com empatia ali, não uma comunicação não violenta, e trazer a pessoa para a realidade novamente, né? Mas o contrário disso é aquilo que você falou, que as pessoas se fecham no mundo deles lá no quarto e tudo mais, e muitos não se abrem a respeito disso, né? Isso, o desafio é você fiscalizar aquilo, né? Como que você entra, né? Você está ali, mas ao mesmo tempo não está, né? Você está ali, mas a pessoa está ali, mas ao mesmo tempo, né? A gente fala igual na época de pandemia, fala, nossa, agora eu vou conversar com a minha mãe, não conhecia, né? Que a pessoa fica no seu mundo digital, né? Fica no seu mundo virtual e você não sabe, às vezes, ao certo o que a pessoa está olhando, o que está escondendo, né? Ou se você já não tem uma conversa de finanças aberta, né? Se a pessoa já tem uma vida paralela ali financeira, você fica mais difícil ainda de você monitorar. Aí vai acontecer que chega aqui no estopim de término do divórcio, ou filho que já perdeu um numerário, e assim, e a probabilidade também de você cair em golpes também, envolvidos nesses acessos, é muito alta, né? Então, depois a pessoa procura, quando já tem um problema, que já é irreversível, né? Porque uma vez que você já caiu, já perdeu o dinheiro, já não consegue recuperar, aí é tentar passar uma borracha e bola para frente, mudar o mindset ali e mudança comportamental realmente. Você falou, a pandemia ela trouxe um período de todo mundo unido ali, mas ela trouxe uma tecnologia que depois que passou a pandemia, todo mundo ficou gripado na tecnologia e não saiu mais, né? Ninguém mais larga um celular da mão, né? Acentuou, né? Hoje eu tenho assim, desafio, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 3 e uma de 6 anos, né? Até tá lá na natação, no Informa Kids aí, que é patrocinador, né, nosso aqui, e o desafio é tirar elas, né, às vezes das telas, né? Porque chega em casa cansada, até elas querem pegar o celular. E a gente tem que ser exemplo. Sim, né? Se eu chegar em casa e pegar meu celular também e ficar lá navegando, minhas filhas vão acostumar a me ver no celular, né? Se ela me ver com um livro na mão, ela vai acostumar a pegar livros, né? Se ela me ver, eu estou ligando a TV, ela vai acostumar a assistir TV. Então, a gente tenta fazer essas manobras, né? Fala assim, vou fazer natação lá 2 vezes por semana, elas vão chegar em casa, já fica animada com a natação. Então, essas alternativas aí que a gente usa para tirar dessas telas também, né? Essa já era a próxima pergunta, né? Como a família conseguiria aí tratar isso com os filhos ali desde cedo, lidar com o dinheiro, né? E é isso que você colocou, no diálogo, na conversa, né? E nas atividades que muitas vezes tirem um pouco de acesso ou tirem o acesso da forma que está intensiva das telas, né? Você também, quando você coloca para a família com dinheiro, você fazer a compra junto, né? Você vai com os filhos para fazer as compras, mostrar para eles, né, as escolhas, né? Estamos escolhendo isso por isso, justificar, né? A gente tem que ter uma justificativa. Explicar as formas, quando são as crianças, explicar os meios de pagamento, né? A gente vai pagar dessa forma, né? Para ele estar já interagindo, porque né? As crianças hoje dessa geração só vê o cartão de crédito, vê dinheiro espécie. Pegar ali R$50 em 5 notas de 10 e ver que está diminuindo as notas. Ele só vê um cartãozinho de plástico muito simples, ou no próprio celular, que meu pai vai no mercado. Nossa, ali é infinito o negócio ali, né? Tá aí outro detalhe, né? Um choque, porque nós vivemos no mundo digital, e aí você pensa, não, eu não vou limitar até uma certa idade sem esse acesso. Mas, de repente, outras crianças da mesma idade têm o acesso. Então, você vai estar limitando seu filho. É desafiador, né? Desafiador. Desafiador. A nota diminuindo fisicamente, mas como a criançada já está inserida no mundo digital, ele vai ver que você tem nota. Porque você pegar ali, eu falei, 10 notas de R$10, R$100, só mesada, filho. E ele vê que ele vai comprando e vai diminuindo, que uma hora vai acabar aquilo ali, poderia ser mais fácil o entendimento para as crianças. Hoje não. É um cartãozinho de plástico ali, que meu pai vai comprar meu tênis ali e não está vendo sair de lugar nenhum. Não tá vendo. Mas a gente também falar sobre os desperdícios, né? Às vezes, tá demorando no banho, né? Consumo de energia, consumo de água, né? Isso que a gente tem que colocar na pauta também, educação financeira, né? Porque gera a consequência lá da conta depois
para pagar, né? Para pagar. Hoje, falando de crianças agora, né, eu vou trazer para o Colégio Criarte, nós já temos a educação financeira desde o primeiro aninho, com 6 anos, e ele vai formando essa criança aos poucos até chegar no 9º ano ali. E os pequenininhos aprendendo justamente não só a questão de valores financeiros, valores familiares e tudo mais. Mas falando em valores financeiros, vai ensinando a criança a poupar ali, para poder entender ali a dificuldade ou o custo de algo, de um valor. E quando ele chega ali no 6º ano, e eles vão ter, a escola propõe uma excursão, desde a mais simples ali, mais perto ou mais longe, fazem com que a criança... o pai não pode pagar aquela excursão. A criança vai ter que, de alguma forma, fazer uma receita, uma renda que ele vai ter que ir poupando aos poucos para poder alcançar aquele objetivo, para ele poder entender o custo de algo. Então, uma excursão simples ali, um exemplo, R$100 para um lugar perto. Não é o pai que vai ali e paga, ele vai fazer ele entender uma atividade para entrar um valor, isso é junto com a família, essa educação financeira, para ele entender que aquilo que ele teve que ajudar em casa ou fazer teve um valor e que não foi os R$100 ali, que ele vai ter que fazer algumas vezes aquilo ali para ele entender a dificuldade de alcançar aquele objetivo. Isso é educação financeira na prática, né? Isso. O trabalho que você faz lá, que eu espero que as outras escolas também usem como um exemplo, aí, como um modelo, e espelhem, né? Porque a gente precisa muito disso, né? Para ele poder ter o entendimento e a realidade ali dos custos de uma água ou o custo de um carro, de um tênis. E isso daí, lá na educação financeira, vai se abrindo depois um pouco mais ali as crianças ali do 7º, 8º ano, a questão profissional deles. É lógico que isso tudo não é conclusivo, né? O conclusivo é lá no 3º mesmo, através da orientação vocacional, que acontece nos anos aí do ensino médio. Mas para ele poder entender daquilo que ele vai se esforçar no estudo dele, ou a profissão que ele vai ter, para ele poder alcançar os objetivos dele. Então, por exemplo, no 9º ano eles fazem uma apresentação que, se ele for um engenheiro, ele vai ter uma construtora, um médico, uma clínica. Então, então ele formata isso ali junto com os outros colegas ali, fazem essa apresentação, para poder entender ali através daquilo que eles sonham, né? Porque criança sonha. Eu falei, não é conclusivo, porque depois disso tudo, ali pelo novo ensino médio, ele vai para os caminhos que eles escolherem, ali dos itinerários. Então, isso é muito importante. Eu falo que se nós tivéssemos tido, eu não tive. Sim, também não. Eu falo, a gente lidava com dinheiro muito diferente. Isso já dá um norte, né? Igual a gente vai começar a se preocupar com dinheiro depois, quando já está começando a trabalhar. E hoje essa geração começa a trabalhar depois da faculdade, né? Depois da universidade. Então não tem, né? Se você não tem essa... Tem alguns casos. Agora eu lhe pergunto. Nós vimos, eu costumo citar, em quase todos os programas, eu comparo o Brasil com China e Índia. Nós estávamos no mesmo patamar no ano 2000. Vamos lá, na virada do século, nós estávamos no mesmo patamar de expectativa de desenvolvimento, né? São duas nações com mais de 1 bilhão de moradores, né, dentro da sua população. E existe uma educação financeira desde a base nesses países? Porque você vê que são países que deram um salto econômico, e eu costumo dizer que se o Brasil tivesse seguido o mesmo caminho, ou a mesma curva, né, no gráfico, nós estaríamos muito superiores. Talvez era mais fácil o Brasil estar bem mais próximo da economia americana pelo número da sua população e o potencial que nós tínhamos de desenvolvimento, do que duas nações que têm 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, né? Eu vou responder parte dessa pergunta, apesar de muito complexa essa pergunta, não é tão simples aí, essa pergunta em 30 segundos, mas... Seja didático. Assim, é muito complexa, depois o Gilberto complementa, mas na parte da educação, nós tivemos uma lei que a LDB, a 9394 de 96, ela tinha sido... Ela estava antes ainda da Constituinte para poder ser formulada, apesar dela ter sido promulgada em 96. E ela não contemplou nada a respeito disso. Todas essas diretrizes e esses viés e essas vertentes que trouxe, elas são bem recentes agora. Depois veio a BNCC e vieram as complementações, elas são agora de 2015, 2016.
Então, já te respondo que na parte educacional não se contemplou a educação financeira, como de repente esses países devem ter contemplado lá atrás, ou durante esses 25 anos aí que foi isso que você colocou de exemplo, eles devem ter contemplado ao longo desse tempo, mas lá atrás, entendeu? Ele preparou o jovem para quando estivesse na sua idade ativa economicamente, precisamos de alguém para administrar isso. Hoje se tem educação financeira no ensino médio, para quem não tem um programa socioemocional, que o Erivelto falou, espero que todas as escolas tenham. Boa parte já tem socioemocional desde pequeno, mas aquela que não tem, a educação financeira ela tem que ser contemplada no ensino médio, já é para todos já, né? Sim. De uma forma superficial, não. Eu falo da complexidade já por essa situação de gestão do próprio país, né? Então, a complexidade vai dos interesses desses governantes lá atrás ou não, para que isso se altere ou esteja da forma que está hoje, né? Como o Márcio falou, acho que temos um longo caminho aí a percorrer, mas acho que os passos já estão acontecendo, né? Igual eu não tive isso, às vezes se eu tivesse lá atrás seria diferente, às vezes a gente teria uma gestão melhor dos recursos, assim, a gente demora mais tempo, né, para aprender. Em função disso, esses países já estão mais avançados, eu falo né? dessas crianças hoje, desses alunos hoje que estão tendo isso, né? Nós estamos com esse programa socioemocional desde 2012, 13 anos. Eu falo, esse que começou lá no primeiro aninho, já se formou, muito diferente lidar do dinheiro, da forma que nós vamos lidar. Eu não estou falando nem... Vocês são profissionais da área, nós não. Então, é muito mais difícil para nós mesmo alcançar isso daí, né? O lidar da forma saudável com o dinheiro, vamos dizer assim. Vamos aprendendo na porrada. Só na pancada. O Márcio aqui fugindo. Então, vamos lá. Trazendo o que as empresas, né? Vamos falar até como o Sicredi, podem fazer para apoiar a educação financeira e o empreendedorismo na comunidade. O que o Sicredi pode trazer para nós a respeito disso? A gente tem já feito projetos, né? A gente vem atuando em conjunto com a comunidade, através das palestras de educação financeira que a gente faz. A gente tem vários programas, né, sociais também que a gente faz em conjunto com a escola, levando isso lá de forma lúdica. A gente tem um objetivo ali de cada agência do Sicredi fazer 6 ali projetos de educação financeira no ano também. Eu acho que a gente tem que intensificar mais isso, né? Então assim, a gente... Quem que vocês assistiriam, Erivelto? Empresas? Como que seria isso, para poder ficar claro? Como que o Sicredi, a empresa chegaria para vocês, de repente uma palestra, uma conversa com funcionários? Como isso poderia acontecer? Isso a gente está sempre aberto, né, ao diálogo, né? Aquilo que nós temos essa proximidade, então a gente tem as empresas já também que demandam para a gente falar, vamos lá fazer um projeto de educação financeira, vai lá falar com os funcionários. Então a gente tem já tem essa intensidade, aí a gente já atua dessa forma, já está no nosso DNA, né? Atuar com educação financeira nas escolas, visando o desenvolvimento local. Legal, joia, muito bom. Então vamos indo aí para as perguntas finais, ao bate-papo final. Erivelto, se você pudesse dar para os nossos ouvintes ali, uma dica prática ali para quem quer mudar a relação com o dinheiro. Isso uma forma de uma linguagem tranquila, porque é isso o nosso objetivo aqui desse bate-papo. Você olhando ali para a câmera, ali para o Bola, ali, que você pudesse, uma dica ali da pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, uma dica prática. Comece hoje, não procrastine. Comece hoje, não deixe para amanhã. Eu acho que tem que ter esse primeiro passo, né? Tem que ter esse start. Né? A dica é essa, né? Não tem fórmula mágica hoje. É fazer o básico que funciona. Né? Você fazer não tem que falar assim, hoje a gente vê muito na internet, né? Eu te ajudo a ganhar milhões. Gente, não existe. Ninguém vai conseguir algo fácil de uma hora para outra. Você tem decisões importantes que às vezes se baseia com opiniões que você não tem conhecimento nenhum, né? Um exemplo lá, está todo mundo comprando um ativo, está todo mundo comprando Bitcoin, eu vou atrás disso, não tem conhecimento, né? Aí perde dinheiro, não estudou, né? Comece no seu tempo, devagar, né? Se você não tem com suas posses, né? Mas comece. Eu acho que você tem que dar esse passo, né? Se você ficar parado, né? Na inércia, você não vai conseguir avançar.
Então, o que a gente vê muito é que as pessoas não têm essa iniciativa, né? De depois aquilo virar hábito, né? De vou iniciar um planejamento financeiro hoje, vou conversar com a minha família, né? Vou estruturar, né? Vou sentar aqui com a minha esposa, vamos levantar, cadê o que nós temos, onde a gente pode cortar, o que a gente pode tirar, o que é supérfluo, né? Onde a gente pode economizar para a gente buscar um sonho maior lá na frente, um objetivo, né? E faça metas realistas. Não adianta você começar, você nunca guardou dinheiro. Eu quero guardar 20%. Não, começa a guardar lá 10%, 5% da sua renda. Eu nunca guardei nada. Para quem não tem nada, você tem que iniciar com alguma coisa, senão depois você se frustra, né? Então, se você traça um objetivo lá inalcançável, algo, trace para pequenas metas. Comece pelo pequeno e comemore aquilo, né? Você conseguir, eu já consegui, eu já dei um primeiro passo. Eu consegui sair do déficit, agora já tenho superávit, né? Hoje já sou um poupador, né? Eu sou um aplicador, sou um investidor. É isso. Eu acho que você exercitando isso no seu dia a dia e você vai mudando, né? Porque conforme você vai evoluindo, né? Aí você vai mudando os seus hábitos, né? E aquilo vai se tornando mais prazeroso. Você fala assim, a gente conseguiu, né? E celebre as conquistas, né? Se você conseguir, você vai celebrar, vou fazer um planejamento de viagem. Você conseguiu ali poupar ali antes da viagem, mês a mês, fez um planejamento financeiro, guardou. E celebrar, né? Celebrar as pequenas conquistas, começar no seu tempo, não se compare com os outros, né? Eu acho que também esse é um erro, cada um tem a sua vida, né? Então, siga o seu caminho, né? E confie naquilo e procure ajuda, né? Procure opiniões de outras pessoas, né? De especialistas, né? Também procure nós, para nós apoiarmos também em alguma decisão. Compartilha, né? Compartilha com quem você confia, né? É isso. Legal. Então, é isso. Ouvindo o especialista, quem tem expertise, o planejamento ou mesmo a consciência de que o problema existe, apagar os aplicativos que sugam esse dinheiro, que minam esse dinheiro, né? Acho que é o primeiro passo hoje. Muitas vezes a pessoa ela quer ali apagar, mas pode ser que a última vez eu consiga algo. Não. E baixe aplicativos de ajuda no sentido de organização financeira. Existem os aplicativos pagos, os aplicativos gratuitos. Hoje o acesso a isso está muito fácil. E como o Nivelto falou, né? E buscar ajuda, porque de repente uma saída para algo existe, né? Então esse foi nosso objetivo aqui hoje, Sidmir. E para a última situação, antes de nós partirmos aí para o encerramento das considerações de Sidmir, novamente aí trazer as portas abertas do Sicredi aí para correntistas ou não correntistas que querem abrir. Eu queria que você colocasse aí, que nós estamos para a parte final aí, nossa. Queria agradecer aqui a oportunidade de participar, de estar discutindo desse assunto aí fascinante, né, que eu gosto muito, né, e colocar à disposição para vir mais vezes, né, e você que está aqui com a gente está convidado a ser um associado Sicredi, visite nossas agências, né, que a gente está à disposição, venha cooperar conosco, né, vem colaborar aí cooperar com a comunidade, vem para um sistema que é da cidade, que promove o desenvolvimento local, que promove as pessoas, vem participar e vem crescer junto com a gente. Acho que fica essa a mensagem aí. Legal. Nivelto, mais uma vez, muito obrigado. Sidmir, obrigado aqui por nós estarmos juntos mais uma vez, num bate-papo aí, nem parece que ficamos uma hora aqui conversando aqui. Passou que eu não percebi. Não percebemos. Porque o assunto é bom, o papo é bom, e quando o papo é bom, a conversa flui e o tempo passa e a gente não percebe. Isso aí. Eu quero agradecer, desculpa interromper, a Oeste FM 91.7, uma rádio que eu tenho aprendido a admirar aí pela qualidade musical. Eu tenho sido aí um dos divulgadores aí da Oeste. Muito obrigado, Oeste. Obrigado, Sidmir. Obrigado, Bola, aí por estarmos juntos e fazendo as considerações aí. Olha, mais uma vez, um assunto muito interessante. O Márcio é muito feliz nas pautas, né? Elivelto, muito obrigado. Recomendo o Sicredi. O Sicredi tem um atendimento humanizado, como disse agora há pouco, né? E ele pôde externar isso aqui, que é tentar compreender a necessidade do cliente, não é só vender produto, né? Então, muito obrigado e recomendo. Obrigado também aos outros patrocinadores, a Catúcio Informes, Max Center Papelaria e Informa Atividades Aquáticas. Obrigado ao Bola na técnica. Obrigado a toda a equipe da Oeste FM. Nós temos aqui uma equipe sensacional, né? E agora
Isso aí. Muito Obrigado, obrigado gente. aí pela atenção de todos e até o próximo podcast Conexão do Saber.